Oi, paz do Senhor. Bem-vindo ao nosso canal. É com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar mais um pouco do meu testemunho. E neste dia, eu gostaria de falar a respeito do preparo antes de vir, do que foi feito. Porque muitas vezes a pessoa pensa que fazer missões é ser logo enviado e já faz a missão. Amém. Mas comigo não foi assim. Eu estou falando da minha experiência. Se com outras pessoas aconteceu diferente, glória a Deus. Lá em Ponta Negra, eu fui muito incentivada a fazer missões. E eu lembro-me bem que eu comecei a sentir amor pela obra missionária, a despertar para missões com algumas pessoas que para mim são fantásticas e elas fazem parte da minha história. O irmão Daniel Fernandes, um senhor que agora eu acho que ele já tem quase 80 anos. Ele tinha uma Kombi, ele se congregava conosco em Ponta Negra, ele tinha uma Kombi, e com aquela Kombi ele pegava os jovens e algumas pessoas adultas, alguns senhores, algumas senhoras, e dizia, vamos evangelizar lá no Pium. Para lá do Pium, que ela pertence a Parnamirim, lá só tinha mato nesse tempo. E ele nos levava para lá numa Kombi com uma boca de ferro e lá realizaria cultos ao ar livre. E assim eu comecei a amar missões. Uma outra pessoa foi ele era meu coordenador de missões, Bruno França. Ele mora em Natal até hoje. Sempre me incentivou, mesmo sem falar assim pessoalmente, sem ser direto assim comigo, mas em todos os cultos ele falava a respeito da obra missionária e isso foi acendendo cada vez mais a chama em meu coração. Outra pessoa que também me incentivou muito a fazer a obra missionária foi a irmã Aninha Figueiredo. Ela e o seu esposo, o pastor Antônio Carlos Lorenzetti, eles foram meus pastores em Ponta Negra, o qual aprendi muito com eles. E eu ficava maravilhada com o programa que ela fazia na Rádio Nordeste. E Deus falou muito comigo através da irmã Aninha Figueiredo. Mas tem outras pessoas que fazem parte da minha história, que me incentivaram, me encorajando, demonstrando para mim que eu era uma pessoa que Deus queria usar na obra, apesar de eu me sentir pequena, de eu me sentir falha, apesar de eu me sentir uma pessoa incapaz, porque eu era muito tímida, não tinha coragem de falar, eu não sabia falar das escrituras. Até hoje eu ainda tenho dificuldade, eu ainda estou engatinhando, mas eu quero aprender em nome de Jesus e quero testemunhar e quero pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. E eu faço questão de citar essas pessoas porque elas fazem parte da minha história. O pastor Edson Neto, sua esposa, a irmã Cida, o pastor Fernandes, seu sogro, a tia Adna, o irmão Wagner, a Camila, a Joelma e o Eduardo. A Joelma foi a minha primeira filha que o Senhor me deu do coração. E a irmã Socorro, que era minha companheira de oração, e ela sabia que eu tinha um chamado. E estávamos sempre ali orando e trabalhando juntos. Tudo isso foi muito importante para mim. E toda a igreja de Ponta Negra. Quando eu falo toda a igreja de Ponta Negra, desde a criança até o ancião. E sempre me senti muito acolhida naquela igreja e me senti muito incentivada. Recebi muito incentivo dessas pessoas para fazer obra missionária e eles diziam que eu tinha uma chamada. Eles realmente estavam sempre me lembrando que eu tinha uma chamada. E eu louvo a Deus pela vida de todas essas pessoas, mas também quando eu ia na casa da minha mãe, eu morava em Natal, quando eu ia na casa da minha mãe, aí
Deus foi colocando no meu coração o desejo de evangelizar aquelas criancinhas lá no interior onde minha mãe morava. Aí lá em casa não tinha bancos, não tinha cadeira, tinha uns tamburetezinhos, que é assim que se chama lá no interior, lá no Rio Grande do Norte, tamburete, uns banquinhos pequenos. E ali eu colocava algumas estopas, alguns sacos de estopa no chão, saía convidando as crianças, alguns até minhas primas, minhas sobrinhas e outros parentes e outros vizinhos, chamava as crianças dali da redondeza e dizia: olha, nós vamos contar a história bíblica. E foi assim que também começou o Senhor a trabalhar em mim a respeito da obra missionária. E toda vez que eu ia em casa, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, eu levava um lanche, preparava uma história bíblica e levava para contar para aquelas crianças. E toda vez eu já queria saber o dia seguinte que eu iria, porque eu, eles já estavam me esperando. E assim, Deus foi me incentivando através dessas pessoas. Comecei a pregar a palavra de Deus para aquelas crianças e eu fui observando que a minha família também naquela hora sentavam ali, ninguém era crente na minha família. E minha mãe, ela não era muito a favor de crente não. Mas como eu tinha aceitado Jesus, era filha dela, no começo ela ficou chateada, não queria disse que não estava satisfeita, mas eu insisti dizendo que eu não ia voltar atrás, porque eu sabia o que Deus tinha para a minha vida, né? Então, o que foi que aconteceu? Um dia eu disse assim, hoje eu não vou contar a história bíblica. Eu pensei, né? Para ver se realmente minha família está gostando, está aceitando. Aí eu cheguei lá na casa da minha mãe, fui fazer uma visita e disse assim, tu nem chamaste as crianças hoje? Será que hoje não tem história bíblica? Eu falei, eu acho que eu não vou fazer isso não. Faz. Eu disse, mas eu não trouxe nenhum lanche, nada. A gente faz um bolo, a outra disse, eu faço um suco, minhas irmãs dizendo, faça um suco, faça um bolo. Aí eu percebi que eles estavam interessados. Eu disse, tá bom, então nós vamos fazer. Então foi assim que começou, fazia o apelo, as crianças aceitavam Jesus, e a gente ia discipulando ali, conversando com elas a respeito de Jesus. Cada vez que eu ia, aí ia discipulando e evangelizando para que outras crianças também quisessem aceitar Jesus. E aí depois eu vim para o campo missionário, mas foi assim que começou. Foi que Deus me enviou para cá. Com essas duas experiências, também ajudava na igreja de Ponta Negra, nos trabalhos que a gente fazia de evangelização, lá na feira de artesanato, nos shoppings, onde Jesus mandasse. Fazíamos trabalho também de casa em casa e vim para o campo missionário. Foi uma bênção de Deus aquela primeira experiência. Aí um dia, nessas minhas viagens ao Rio Grande do Norte, para rever meus amigos, falar com os meus pastores, que em outro momento eu vou falar dos meus pastores também, que me apoiaram, meus diretores de missões. Então, eu fui em uma dessas igrejas, fui lá na casa da minha mãe, aí disseram assim, vamos para um culto, você precisa rever alguns irmãos daquele tempo que você pregava a palavra de Deus para as crianças. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu fiquei maravilhada. Aquelas crianças cresceram, agora são mães e os filhos estão com ela e o esposo na igreja servindo ao Senhor. Aí eles diziam, olha, essa daqui, eu sou fulana, lembra de mim? Lembro, pronto, aqui é minha filha, aqui é meu esposo e aqui é o meu filho, todos servindo ao Senhor com muita alegria. E quando eu vim para cá, eu fiquei preocupada se... Eu digo, Senhor, eu vou para o campo missionário, mas a minha família, que ainda não te aceitou. O Senhor disse, vai fazer a minha obra que dos teus cuido eu. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, minha família hoje são uns 3 que ainda não aceitaram Jesus. Mas o restante, para a honra e glória do Senhor, aceitaram Jesus. A minha mãe, eu passei 6 meses lá para resolver alguma coisa de trabalho e foi o tempo que Deus preparou para eu
evangelizar a minha mãe. Eu tive o privilégio de evangelizar a minha mãe e a minha mãe a aceitar Jesus. E hoje minha mãe é crente. Eu digo, Pai do Senhor, quando eu falo com ela, ainda é crente. Aí eu sei que ela é, porque aí ela canta. Foi na cruz, onde um dia eu vi, eu digo, ela se lembra do sacrifício de Jesus por ela lá na cruz do Calvário. E isso me deixa muito feliz. Então é preciso um preparo, é preciso que a gente comece com o alicerce, começando nos lugares onde ninguém quer ir pregar. Não é só nos poucos da igreja que a gente faz missões. Missões a gente começa pregando dentro do mato, é pregando na casa do vizinho, é pregando na nossa casa. E para a honra e glória do Senhor, meus cunhados aceitaram Jesus, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, e todos servem ao Senhor. E o Senhor é maravilhoso. E o que eu quero dizer para você com isso? Não espere só ser enviado para você fazer missões. Comece na sua igreja, comece na sua vizinhança, comece no seu bairro, comece num ponto de ônibus, comece a fazer missões no quintal da sua casa, na sua rua, na rua onde você mora. Mas comece a fazer, porque como a missionária Kelly sempre diz, quando a gente começa, Deus começa conosco.